Olá, meus irmãos, amigos na fé e visitantes no canal. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Vamos dar continuidade ao estudo sobre as profecias e, neste contexto, sobre a besta que sobe do mar. No último vídeo, vimos quem é a besta que sobe do mar. Agora veremos o que significa as 7 cabeças e os 10 chifres. E temos aqui como tema: o anjo explicou o mistério da primeira besta. Por isso vamos ler no capítulo 17, dos versículos 7 ao 14. E temos escrito o seguinte, a partir do versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero dizer que vamos estudar aqui o contexto da primeira besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa primeira besta, ela traz uma mulher sentada sobre ela. Porém, na visão, quando a besta sobe do mar, o apóstolo João ainda não tinha visto essa mulher. Então eu vou falar em um outro estudo sobre o mistério da mulher, pois o anjo deu explicação sobre as duas coisas: quem é a mulher e quem é a besta que a traz. Farei um outro vídeo específico falando só sobre essa mulher, que é a grande prostituta. Quem ainda não viu o estudo de Oséias e as 2 casas de Israel, veja nesse canal esse estudo. Temos 11 vídeos falando sobre o livro do profeta Oséias, e ali tem menção da grande prostituta. Vejam os 10 capítulos nos vídeos, o qual leio e explico cada versículo, embora não explique todos, porque alguns versículos eu falarei no futuro, mas muitos versículos estão sendo lidos e explicados, e é bom que vejam esse estudo para que possam entender outros contextos e outros estudos que estarão ligados com o livro do profeta Oséias e as 2 casas de Israel. Fiz os 10 capítulos, faltam 4, então vejam os vídeos que já foram feitos. Então, continuando aqui, no versículo 8, temos que o anjo diz ao apóstolo João, Yohanan, o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Eu quero dizer que esta expressão que o anjo traz, a besta que era e já não é, mas que virá, ela se repete por várias vezes nesse capítulo. Nesse trecho dessa explicação do próprio anjo, do Malá, do mensageiro, que trazia essa explicação para João. No início do capítulo 17 temos que esse anjo é um dos anjos que carregam uma das 7 taças dos juízos da ira do Todo-Poderoso. Um dos anjos das 7 taças se dirige ao apóstolo João e dá explicação de quem é a besta e quem é também a grande prostituta que está sentada sobre a besta. E temos aqui que ele traz à tona que a besta que viu João, ela foi, ou seja, ela existiu no passado, porém não era no tempo de João. Por isso ele disse: foi e já não é. E diz aqui: e há de subir do abismo. No livro de Apocalipse, capítulo 11, temos que a besta que sobe do abismo matará as 2 testemunhas. Essa besta que sobe do abismo é essa mesma besta que sobe do mar, que estará no tempo final, nos últimos 3 anos e meio, com todas as suas cabeças, correspondentes aos reinos que se passaram, dos impérios que se passaram,
lembrando que cada cabeça da besta representa um império que passou, como vimos em estudos anteriores. E essa besta irá à perdição. Aqui ele traz o sentido que a besta que foi e já não é, e há de subir do abismo, é o reino que existiu no passado e não existia no tempo do apóstolo João. Porque o reino que existia no tempo do apóstolo João era o reino, o Império Romano. E aqui o anjo diz que não é o Império Romano a besta que virá, que sobe do mar ou que sobe do abismo. Não é o Império Romano restaurado, porque na estátua do sonho de Nabucodonosor temos ali na parte dos pés que ainda existe o ferro, o qual foi o Império Romano na época das duas pernas de ferro. Porém, a era de ferro já passou, e nos pés temos o ferro misturado com barro, um restante, um resquício do império anterior, mas não é a restauração daquele império ou daquela cabeça que seria a sexta cabeça da besta. Teremos só o resquício daquele reino, uma parte do ferro misturado com barro. Por isso o anjo diz: a besta que viste foi e já não é. Ela não existia no tempo do Império Romano, no tempo do qual João estava vivendo e recebia essa revelação. E disse que haveria de subir do abismo. Aquela besta que existiu no passado e não existia no tempo de João. Ele está se referindo a uma de suas cabeças. E no versículo 9 temos: aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Temos aqui que esses 7 montes são reinos. Lembram que as 7 cabeças da besta são os 7 impérios? Então, esses impérios ou reinos, eles estarão existindo geograficamente no tempo final. Será a localização geográfica onde a mulher, a grande prostituta, estará sentada sobre eles, sobre esses reinos ou esses 7 montes, que também significam as 7 cabeças da besta. Por isso que o anjo disse: as 7 cabeças são 7 montes. Estão entendendo? Esses montes representam os reinos, os impérios que já passaram, embora no tempo final eles não ressurjam como impérios, mas somente como reinos. E no versículo 10 temos: e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aqui temos o anjo dizendo ao apóstolo João que são 7 reis e 5 já caíram. Aqui ele aponta para os reis que levantaram cada império, lembrando que as 7 cabeças são 7 impérios, 7 reinos, que consequentemente tiveram seus 7 reis, que levantaram o império, ou cada cabeça da besta. Tivemos o Império Babilônico, por exemplo, com o rei Nabucodonosor, que foi o cabeça daquele império, embora tivesse um sucessor, mas o rei principal foi Nabucodonosor. E assim também todos os outros impérios, embora tivessem sucessores, houve um rei principal que levantou, ascendeu o império. Por isso ele diz: e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Era o que existia no tempo do apóstolo João. Nero era o que existia no tempo do apóstolo João. Porém ele disse que outro ainda não é vindo, haveria de vir, mas quando viesse, duraria pouco tempo. Convém que dure um pouco de tempo,
porque o reinado dele será curto. Nessa passagem onde ele diz 5 já caíram, são os impérios que já passaram antes do Império Romano ou do tempo do apóstolo João, que foram os impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, 5. E o 6º era o Império Romano, o qual estava regendo aquele tempo do apóstolo João. Então temos no versículo 11: e a besta, que era e já não é, ela também o 8º. Temos aqui que a besta em si será um império no tempo final. Porém, ela terá um representante, um rei, que será o 8º, o 8º rei. E aqui o anjo diz: e é dos 7. E vai à perdição. Temos aqui a repetição, que vai à perdição. Quem vai à perdição? Como está no versículo 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Temos aqui que essa besta que era no passado e não existia no tempo de João, porém haveria de subir do abismo, também é o 8º rei. E diz que é um dos 7, no sentido daqueles 7 reis, os 7 reinos, que já existiram no passado, as 7 cabeças da besta. Por isso que diz, e é dos 7, porém irá à perdição, e vai à perdição. Esse 8º rei trará restaurado uma das cabeças que era e já não é, não existia no tempo do apóstolo João. Uma cabeça que foi aparentemente derrotada, porque todos os impérios anteriores caíram e não existiam no tempo do apóstolo João. Porém, há um que será destacado no tempo final, com o 8º rei. Por isso temos, e vimos no último vídeo, a cabeça que foi ferida de morte e revive, e o povo se maravilha seguindo a besta, por causa daquela cabeça que estava como morta e ressurgiu. E no versículo 12 temos: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses chifres, ou os 10 chifres da besta, representam os 10 reis, 10 monarcas ou soberanos, que receberão o reino, juntamente com a besta, por 1 hora. Calculem o que significa 1 hora dentro do plano profético das Escrituras. Esse será o tempo o qual esses 10 reis reinarão, juntamente com a besta. Corresponde a alguns dias. Eu já fiz esse cálculo, mas os desafio a calcular. Lembrando que um dia equivale a 1 ano e uma semana de 7 dias a 7 anos. Use esse cálculo para descobrir quantos dias vale 1 hora. E no versículo 13 temos: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Temos aqui que estes quem? Esses 10 reis, que são os 10 chifres da besta, eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. Por isso temos no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, a menção de um monstro com 10 chifres. Aqueles 10 chifres daquele monstro do livro do profeta Daniel, capítulo 7, são os mesmos 10 chifres da besta que sobe do mar. Por isso o anjo diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis. Porém, a alusão do 8º rei
não é referente somente aos reinos das 7 cabeças da besta, mas também aos reis que correspondem aos chifres. Porque os chifres, como temos aqui, o anjo disse isso, os 10 chifres que viste são 10 reis. Ou seja, os chifres também representam reis. Então são 10 reis. Esses mesmos 10 chifres estão no monstro que o profeta Daniel viu, no capítulo 7 do livro de Daniel. E temos lá alguns detalhes que não estão aqui no Apocalipse. Pois o profeta declarou que viu 3 chifres caindo, serem derrubados. E depois que aqueles 3 chifres eram derrubados, ele via um chifre pequeno subindo. Então temos de 10 chifres, que são 10 reis, 3 reis caindo. 3 reis caindo. 3 chifres caindo. E subindo um 8º chifre, que é um chifre pequeno. E ali temos detalhes que tem uma boca arrogante, olhos de homem, e falava coisas contra os santos do Eterno, como também já vimos aqui no estudo anterior. Então temos aqui que este mesmo intento que eles possuem fará com que eles entreguem o seu poder e toda a autoridade que eles possuam à besta. Porém, haverá um conflito onde 3 daqueles reis cairão, para que o anticristo, o antimachia, que é o 8º rei, se levante. E temos no versículo 14 que estes combaterão o Cordeiro, o nosso Salvador, que está no céu, e voltará. Eles combaterão o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então temos que todo esse império, que será o império que estará governando o mundo, mais fortemente no Oriente Médio, ou em toda a localização geográfica onde existiram as 7 cabeças da besta, os 7 impérios, mesmo assim influenciará o mundo todo. Então entendam que das 7 cabeças da besta que já passaram, a besta que era e já não é, dos 5 reis que já tinha caído, um existia no tempo de João, porém haveria de vir outro. Essa besta que era e já não é, não pode ser o Império Egípcio, nem o Império Assírio, que são as 2 primeiras cabeças ou impérios da besta. Por que não pode ser o Império Egípcio ou o Império Assírio, embora sua localização geográfica quanto a reinos esteja no tempo final, no ressurgimento total dos 7 reinos, da besta que sobe do mar? Porque a besta que era e já não é, ela tem que estar enquadrada nos reinos que viriam, desde o reino do império da 3ª cabeça da besta, que era o Império Babilônico, como foi visto no sonho de Nabucodonosor e explicado pelo profeta Daniel. Aqui temos 5 reinos, e não temos os 2 reinos anteriores a esse. E o que o profeta diz? Que a cabeça de ouro era a cabeça, o reino mais forte. E aqui temos os reinos que viriam suceder o reino babilônico, ou o Império Babilônico. O reino Medo-Persa, que era a parte de prata, o reino grego, que era a parte de bronze, as 2 pernas de ferro, que foi o Império Romano, as 2 pernas significando o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, onde tivemos a queda do Império Romano Oriental pelo Império
Turco-Otomano, que foi um império que surgiu depois do Império Romano e causou a queda do Império Romano, o Império da Roma Oriental, e tivemos também a queda do Império Romano da Roma Ocidental. Por isso temos duas pernas aqui de ferro: Roma Oriental e Roma Ocidental. A Roma Ocidental sabemos que caiu com o conflito e a guerra entre os bárbaros dos países que hoje formam a Europa. E assim temos uma mistura. O ferro continuando ainda da parte dos pés, porque Roma se misturou com bárbaros e muçulmanos. Hoje temos um exemplo disso na própria Europa, onde muitos muçulmanos ou pessoas da etnia árabe e até turca estão vivendo lá, como também outros países. Por isso temos o resto do ferro em forma de religião também, junto com o barro. Não é mais o Império Romano ou a Era do Ferro. A Era do Ferro acabou. Está agora só um restante do ferro misturado com barro. Este é o sétimo império, ou a sétima cabeça da besta. O império mais fraco de todos. Porém, terá o seu auge na formação dos 10 dedos dos pés, que também são de ferro e barro. Esses 10 dedos também são os 10 chifres da besta e do monstro que viu o profeta Daniel. Esses 10 dedos são os 10 reis, o qual será o auge desse sétimo império, onde nesse auge dos 10 reis que darão poder à besta, será restaurado a besta que era e já não é. Não é o Império Romano e nem o barro. E qual será essa besta ou cabeça, que ferida de morte ressurgira e vão se maravilhar seguindo ela? Vemos que só pode ser um desses reinos que passaram no passado. Só pode ser um desses reinos ou impérios que existiram no passado, que também corresponde às 7 cabeças da besta. Porém, tem que estar enquadrado na estátua do sonho de Nabucodonosor, que seriam os reinos que viriam futuramente. Aqui não temos a descrição do Império Egípcio como cabeça e nem do Império Assírio como cabeça, mas do Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. E por último, esse império do ferro misturado com barro. E é nesse último império, sétimo império, que trará o ressurgimento daquela cabeça que foi ferida de morte, que não existia, mas voltará a existir. Não existia no tempo de João. E qual será essa cabeça das 7 cabeças da besta? É a terceira cabeça da besta, que foi no passado, não existia no tempo de João, porém voltará para existir durante pouco tempo, já no sétimo império, no auge dos 10 dedos ou 10 reis junto com a besta. Lembrando que nesse sétimo império terá o 8º rei, e esse 8º rei trará esse reino dessa cabeça que existia no passado, não existia no tempo de João, mas ele surgirá no tempo final para reinar por somente 3 anos e meio. E que reino é este? Porém de uma forma mais fraca, com os componentes do ferro e do barro? Qual é essa cabeça que existiu no passado e voltará agora no tempo final? No versículo 5, aqui do mesmo capítulo, o qual não lemos nesse estudo, vamos ler agora. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Temos aqui que é a grande Babilônia, a cabeça de ouro. Por isso
o rei Nabucodonosor, quando entendeu que viriam outros reinos depois do reino dele, e ele também entendeu que a cabeça de ouro era o reino mais forte, o império mais forte, que já existia no tempo dele, e não teria outro reino aqui dos homens mais forte que o dele. Então ele resolveu criar uma estátua para que adorassem, toda de ouro, significando que o reino dele continuasse e não viessem outros reinos. Porém, a queda do Império Babilônico aconteceu com o filho dele, para assim ascender, subir o próximo império, que seria a quarta cabeça da besta, o Império Medo-Persa. Então temos que é a terceira cabeça da besta que ressurgirá e se maravilharão seguindo ela. É a Babilônia, a terceira cabeça da besta que foi ferida e voltará. Por isso temos em várias passagens do Apocalipse a citação da Babilônia, porque ela ressurgirá no tempo final. Esse é o império que existiu no passado, não existia no tempo do apóstolo João, porém voltará no tempo final. Por isso temos que a grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Será o reino, a cabeça restaurada, no sétimo império, ou na sétima cabeça da besta, durante o sétimo império, para que assim tenha todos os reinos das 7 cabeças no tempo final, porém como regente a grande Babilônia. É esse o império que ressurgirá no tempo final. Por isso temos, como já vimos em estudos anteriores, a imagem da besta, semelhante ao que o rei Nabucodonosor fez. Ele criou uma imagem dele mesmo para que fosse adorada. E temos que o falso profeta fará uma imagem, a primeira besta, para que todos adorem aquela imagem que tinha sido ferida, porém tinha voltado à vida, tinha ressurgido. Lembram da Babilônia, da estátua de Nabucodonosor? É a mesma coisa, é esse reino que voltará. Toda a estátua representa a imagem da besta e o anticristo. Por isso não é o império egípcio e nem o império assírio. Não constam na estátua de Nabucodonosor. Então vou concluir por aqui para que não estenda muito o vídeo. E no próximo vídeo veremos um resumo de todos esses estudos que já vimos, desde a marca da besta islâmica, a marca da besta, o sinal, o número do seu nome, o falso profeta, a besta que sobe do mar, como também o anticristo. Veremos um resumo de tudo isso, então prosseguiremos nos outros estudos. Shalom, e que Yahushua HaMashiach os abençoe grandemente. Não esqueçam de deixar o like para ajudar outras pessoas a visualizarem esses vídeos nas pesquisas do YouTube e compartilhem. Mais uma vez que o Eterno os abençoe grandemente com entendimento e revelação das suas sagradas escrituras. E até um próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.